Amanda Jane Levitt, nascida em 17 de novembro de 1955, é uma arquiteta britânica ganhadora do Prêmio Stirling. Ela é originária de Bridgend, no sul do país de Gales, e estudou na St. Paul's Girls' School, em Londres, e na Hammersmith School of Art. Matriculou-se na Architectural Association e tornou-se estagiária na Alsop Leal, arquiteta e também arquiteta na Richard Rogers Partnership. Como cofundadora da firma Paul Levitt, ela foi nomeada para a exposição 40 Under 40 do RIBA em 1985. Ela se juntou a Jean Caplique na Future Systems como parceira em 1989 e atuou como curadora da organização artística Art Angel de 2000 a 2013 e é fiduciário da Young Foundation. Linha cronológica. Metodologias de projeto. Amanda Levitt é uma arquiteta que preza a interação das pessoas. Com isso em mente, ela e sua equipe tiram os sapatos na entrada do escritório e trabalham de meias, com o intuito de alcançar uma forma de trabalho mais informal, o que resulta em projetos com formas livres. O Wadham College é uma das faculdades constituintes da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os projetos feitos pela ALA se adequam no ambiente urbano. São desenvolvidos como complemento da cidade e não como exclusividade dela. Eles se complementam e se adequam à paisagem, não se contrastando com elas, como podemos ver aqui em IOC Lausanne. Os primeiros passos para a elaboração dos projetos é o levantamento das informações topográficas, localização, história e importância que pode agregar no ambiente. Com isso em mãos, é possível criar um projeto que complemente a área e beneficie a cidade. Os passeios, em sua maioria, são livres de qualquer barreira, e possuem mais de um uso, o que agrega valor e praticidade para o projeto. Aqui nesse caso, no Museu VIA, em Londres, o passeio é utilizado como forma de passagem e também de permanência. Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Ele fica em Lisboa, em Portugal. É situado beira-mar, voltado para o oeste. O projeto é separado da cidade por linhas de trens e pistas de carros. Para superar essa divisão, foi criada uma ponte que passa por cima dos trilhos e da pista, levando ao topo do edifício, onde todo o terraço é um espaço público que as pessoas utilizam de forma livre. Esse projeto ele não é apenas um museu cultural, mas também um projeto urbano que deve se relacionar com a cidade, que resolve questões de acesso muito complexas e muito difíceis. As galerias foram construídas no subsolo para não ocuparem tanto espaço na superfície, dando lugar ao telhado do edifício, que possui o design que se assemelha a um tecido. Desta forma, ele conecta os prédios à cidade sem ocupar a paisagem. Linguagem visual. A linguagem visual dos projetos de Amanda são simples, com cores pouco chamativas, tornando o projeto mais fácil na leitura e compreensão. As imagens da proposta do edifício são editadas e renderizadas para que cheguem ao mais próximo do real. Ela mescla fotografias do local existente com o projeto para ver o impacto dele no local do projeto. Essa é uma renderização com a inserção da escala humana e o tratamento para a imagem se aproximar o mais real possível é impecável. Quase não conseguimos distinguir o real do 3D. Aqui podemos ver uma renderização do projeto, também com escala humana, só que com um adicional de sombra. Obras em destaque. Embaixada Central. A fachada da embaixada é composta por aplicação de elementos que reinterpretam a cultura tailandesa no contexto moderno e é um marco arquitetônico para a cidade de Bangkok.
O elemento de design da fachada permite impressões diversas de forma, cor e profundidade, conforme a movimentação. Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. O edifício é um marco de revitalização na zona histórica de Belém, devido suas características inovadoras da linguagem arquitetônica e pela proposta de uso do espaço museológico. Localizado à beira do rio Tejo, a forma plástica da edificação proporciona interação entre a área pública e o museu. Museu VIA. A ampliação realizada pelo escritório de Amanda é a primeira grande intervenção realizada no último século, desde que foi projetada por Sir Aston Webb, em 1849. O projeto contempla uma nova entrada, um pátio, uma cafeteria e galeria para exposições temporárias, construída em um nível subterrâneo. Levett também se destaca na produção de imobiliários, entre eles o Banco Drift, uma peça escultural construída em vidro de poliéster. Suas linhas fluidas proporcionam inspiração de estudo para a arquiteta em curvas complexas, ângulos e espaços subtraídos. Obra síntese. Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Inaugurado em 2016, está localizado à margem do rio Tejo, no bairro de Belém, em Lisboa. O edifício possui vista para a ponte sobre o Tejo, o Cristo Rei, e ao fundo encontra-se o Museu Nacional dos Cochês e a Cordoaria Nacional. Ao seu lado, a Central Tejo, fundada em 1909. Levett recebe o convite para projetar o edifício em 2011, por Antônio Mexia, presidente da EDP, 2 anos após a fundação do escritório ALA. As obras do museu iniciaram em 2014. O museu é a peça central do Masterplan da Fundação EDP para o campus de arte que abrange o Central do Tejo. O projeto é baseado no contexto local, formando conexões físicas e conceituais para a zona ribeirinha. A cobertura pedonal é um espaço público e um elemento essencial da circulação local, que permite a contemplação da zona histórica e do rio Tejo. E Levett ela cita: a ideia é que pareça a paisagem, deixando a vista livre para a cidade e para o rio. As áreas de exposições são extensões do domínio público, compostas por espaços interligados para a interação e experiências. Esses ambientes complementam as galerias da Central Tejo. Como elemento mais icônico do museu, a fachada sul funciona como um refletor que interage com a luz do rio. Ocorrem efeitos luminosos específicos conforme o período do dia e do ano, proporcionados pelo ângulo e posição dos mosaicos. Já a fachada norte, em vidro, inclui um sistema com diversos níveis de transparência, adaptável a usos distintos. O formato topográfico da cobertura reduz o impacto do edifício na paisagem, gerando permeabilidade visual e física entre externo e interno. Uma citação de arquitetos foi: incorporando a estrutura à paisagem, o museu foi projetado para permitir que os visitantes caminhem sobre, sob e ao longo do edifício, que se localiza sob um arco, uma das formas mais antigas na arquitetura ocidental. Imagens técnicas. Planta cobertura. Corte. Fachada sul. Fachada oeste. Imagens ilustrativas. Conclusão. O ALA pode ser definido como um escritório contemporâneo, responsável em produzir obras arquitetônicas e, simultaneamente, esculturais, devido ao conjunto de características presentes em seus projetos, formas internas e externas, uso da plástica fluida, formato orgânico e emprego da tecnologia. Ao mencionar características de uma arquitetura contemporânea, Anthony Vidler, no capítulo O Campo Ampliado da Arquitetura, cita: a paisagem surge como um modo de pensar o contínuo entre o construído e o natural, o edifício e a cidade, o lugar e o território. Essas são as principais características impostas nos projetos do ALA.
as quais, em conjunto com a funcionalidade, produzem projetos icônicos e monumentais. Para mim, a arquitetura toca em muito o que significa ser humano. Toca a sociedade, a política, a cultura. E precisamos negociar todos esses limiares para projetar. Cita Levetti.